E aí, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Tudo certinho? Estão se cuidando? A gente tem aí que começar a se cuidar, não é verdade? Ficar quietinho em casa, estudar bastante, manter o foco, não perder o ritmo, que é importante, tá? Vamos lembrar disso. Então, nós estamos nesse vídeo agora, e esse vídeo agora ele tem a continuação daquilo que eu disse para vocês aula passada, mas uma continuação, não continuação. Como é que eu explico isso? Eu falei para vocês que essa semana a gente iria ver rebeliões relacionadas ao Brasil Colônia, o que está acontecendo no Brasil Colônia em termos de rebeliões, em termos de conflitos, né? Então, assim, na época do Brasil Colônia, nós temos basicamente dois tipos de rebeliões bem claros em termos de diferenças, né? E nós temos também rebeliões que não estão inseridas em nenhuma dessas duas. Então, eu tenho um grupo de rebeliões, nós vamos chamar de rebeliões nativistas, que eu coloquei aqui no quadro, e uma outra que a gente vai ver daqui a pouco, que são as rebeliões emancipacionistas. São dois grupos de rebeliões diferentes, tá? Então, essas rebeliões nativistas, elas acontecem nesse período que o Brasil colônia, e elas têm um caráter completamente assim, local. Então, são rebeliões que acontecem para sanar uma situação local, para resolver uma situação local. Nenhuma delas quer separar o Brasil de Portugal, nenhuma delas está revoltada com Portugal no sentido da gente ser colônia, nenhuma delas tem esse ideal, essa ideologia assim, de liberdade, nenhuma delas. Então, nós temos, na verdade, 5 rebeliões nativistas, tá? Aclamação de Manuel Bueno, Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas e Revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como Revolta de Vila Rica. Sendo que essas duas revoltas, a Revolta dos Emboabas e a Revolta de Filipe dos Santos, eu já falei com vocês na aula anterior, eu já falei com vocês na aula passada, quando a gente falou de mineração, porque essas duas rebeliões, elas estão inseridas dentro do processo da mineração, ok? Na verdade, eu poderia ter falado de todas essas rebeliões ao longo do que elas foram acontecendo. Essa é 1641, essa é 1684, essa é 1709, 1710. Eu deveria... Marta, por que você não falou a hora que elas estavam acontecendo? Na verdade, elas sairiam um pouquinho daquilo que eu pretendia falar. Então, por isso que eu quis colocar tudo dentro de um pacotinho, para você não esquecer que elas são rebeliões nativistas, rebeliões para resolver problemas locais. O outro grupo de rebeliões que nós vamos ver, que são as emancipacionistas, aí não, elas estarem separadas de Portugal efetivamente, tá bom? Vamos ver o que foram essas rebeliões aqui, tá? Aclamação de Amador Bueno. Chega a ser bem ridícula essa rebelião aqui, eu acho ela bem ridícula, até porque não é exatamente uma rebelião, eles aclamam um cara e daí nada. A história é mais ou menos a seguinte, né? Mais ou menos não, a história é a seguinte. A gente sabe que teve uma época que o Brasil ele foi governado pela Espanha, né? Esse período que o Brasil vai ser governado pela Espanha, a gente vai chamar esse período de União Ibérica, lembra disso? Então teve um período na história do nosso país que nosso rei era um rei espanhol, ele governava a Espanha e Portugal ao mesmo tempo. E nessa época da União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, é aquele momento que nós já estudamos que o Nordeste vai ser invadido pelos holandeses, lembram disso? Então, acontece que em 1640 acontece um lance em Portugal chamado restauração. E o que seria essa restauração? Portugal conseguiu restaurar um rei português no poder. Portugal conseguiu colocar um rei português para governar Portugal, ok? Isso chama restauração. Quando aconteceu a restauração, uma cidade aqui no Brasil vai ficar muito preocupada. Eu estou me referindo ao vilarejo de São Paulo. São Paulo é uma cidadezinha muito pequenininha, um vilarejozinho e tal. E o pessoal de São Paulo, durante a União Ibérica, durante esse período aqui de 1580 a 1640, São Paulo recebeu muito benefício, recebeu muito privilégio. Então, tudo que São Paulo precisava, a Espanha ia lá e rapidamente atendia. Então, assim, precisamos de uma fonte, precisamos de um calçamento. A Espanha ia lá fazer o calçamento. Precisamos de uma casa para administração de não sei o que. A Espanha ia lá e montava a casa. Então, São Paulo foi muito bem atendida pelos espanhóis durante a União Ibérica. E quando a União Ibérica acaba, que é esse período da restauração, ou seja, Portugal vai voltar a ser governado por um rei português, o vilarejo de São Paulo achou que iria ser prejudicado, o vilarejo de São Paulo achou que iria ter algum problema. Tipo assim, caramba, e agora? A gente não vai ser governado mais pela Espanha. Então, os líderes, a elite local de São Paulo, acabam se reunindo, e nessa reunião eles resolveram escolher um cara de São Paulo para
governar São Paulo como se fosse uma cidade-estado. E resolveram colocar para governar São Paulo um cara chamado Amador Bueno. Então por isso que a gente chama de aclamação de Amador Bueno, ou seja, aclamaram o cara como rei da cidade, né? Como se aquilo fosse uma cidade-estado completamente independente e tal. E aclamaram esse fazendeiro, esse cara da elite. Só que quando aclamaram o Amador Bueno como rei da cidade, ele não estava na cidade, ele não estava presente. E aí quando ele foi aclamado, Amador Bueno vai ser o rei e tal. Só que passou um período de 1 ou 2 dias, o Amador Bueno que tinha ido viajar, ele volta para a cidade. E a hora que ele volta para a cidade, as pessoas falam assim: nossa, você não sabia que agora você vai ser rei de São Paulo, não sei o que. Eu falei: eu não sabia de nada. Não, a gente escolheu, você vai ser o rei de São Paulo. Eu falei: mas eu não quero ser rei de São Paulo. Não, você vai ser, mas eu não quero ser rei de São Paulo. E aí as pessoas começaram a falar: não, você vai ser, eu não vou ser, até porque ele sabia muito bem que se ele aceitasse essa missão de ser o rei de São Paulo, ele teria que prestar contas, obviamente, com Portugal. E Portugal iria ficar enfurecido com ele, poderia ser morto. E aí ele foge para a igreja, né? E fala para o padre: eu não vou sair daqui enquanto esse pessoal mudar de ideia. Esse pessoal está maluco, me chamar para ser rei de São Paulo. Não vou ser rei de São Paulo por isso nenhuma. E o pessoal mandou manifestação: Amador, Amador, Amador. Ele falou: não vou ser, Amador, Amador, Amador. Resultado, ele falou: não vou sair da igreja enquanto vocês mudarem de ideia. Ele fica ali na igreja umas 24 horas, o pessoal desiste e acaba o movimento. Então chamar isso de rebelião, eu fico até sem graça, porque na verdade foi uma aclamação, e na verdade o cara que foi aclamado, ele não aceitou a aclamação. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Então a aclamação de Amador Bueno é considerada um movimento ativista, porque é um movimento de uma localidade, não tinha intenção nenhuma de separar o Brasil de Portugal, não tinha interesse emancipatório. Então por isso que a gente vai chamar de rebelião. Segunda revolta que a gente vai falar, revolta de Beckmann, os irmãos Beckmann, no Maranhão. Essa revolta que acontece nessa aqui, aconteceu em São Paulo, ok? E essa que acontece no Maranhão. A situação é a seguinte: existia uma companhia de comércio que trazia tudo aqui para o Brasil. Preciso de vinho, essa companhia de comércio trazia. Preciso de escravo, essa companhia de comércio trazia. Preciso de sapato, preciso de roupa, preciso de chapéu, essa companhia de comércio trazia. E essa companhia que eu estou falando é a WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Ela, na verdade, ficava encarregada de fornecer tudo que a gente precisava em termos de manufaturado aqui no Brasil, porque a gente não podia produzir nada manufaturado, a gente só tinha que comprar de fora, né? Só que a gente tinha um problema. Essa companhia de comércio, ela trazia tudo o que o Brasil precisava, o Brasil colônia, em várias áreas, e como escravos, por exemplo. Só que na hora que ela saía entregando essas mercadorias, ela sempre deixava quase que o Maranhão por último, para entregar por último. Então toda vez que chegavam os escravos do Maranhão, eram poucos escravos que chegavam, escravos negros, e esses escravos negros que chegavam ou eram muito fracos ou doentes, ou chegava uma quantidade muito pequena. E os latifundiários do Maranhão, eles começam a sofrer com isso, porque eles começam a ter falta de mão de obra. Então, os latifundiários do Maranhão, preocupados com essa falta de mão de obra, já tinham mandado várias cartas para o rei explicando a situação. Olha, rei, a gente está com um problema, a companhia de comércio não está trazendo para a gente escravos, por favor, traga escravos para cá e tal. E nada, na verdade, do governo, do Estado, tomar uma providência em relação a isso. E ia passando esse problema e ninguém solucionava. Então, os latifundiários do Maranhão, essa elite do Maranhão, pensou o seguinte: já que a gente não consegue pegar esses escravos negros que vêm da África, que eles não estão chegando aqui no Maranhão, vamos escravizar os índios. E aí eles começam a escravizar os índios. Só que na hora que eles começam a escravizar os índios, eles vão começar a bater de frente exatamente com quem? Com os jesuítas. E os jesuítas eram pessoas que não aceitavam a escravidão indígena, porque eles achavam que o índio tinha que ser catequizado, tinha que aprender a ler, tinha que aprender a falar em português, tinha que aprender a rezar pelo mesmo Deus católico e não sei o quê. Então, nessa época aqui no Maranhão, eu vou ter um conflito de interesses entre a elite, ok? A elite, e que é a elite latifundiária, obviamente, e os jesuítas. Então, eu tenho um conflito aqui, porque a elite quer escravizar o índio, porque ela não recebe essa mão de obra, e o jesuíta é contra essa escravidão indígena. E aí começa a ter conflito mesmo, e aí os
latifundiários ficaram pensando assim, caraca, a gente daqui a pouco a gente vai ter que estar matando jesuíta, porque o negócio está feio aqui, está complicado, a gente precisa de mão de obra, a Companhia das Índias não traz essa mão de obra para a gente, e a gente daqui a pouco vai ter que estar matando jesuíta aqui, porque os jesuítas não estão deixando a gente escravizar os índios. Diante disso, foi feita uma reunião dessa elite latifundiária, principalmente dos irmãos Beckman, e lá eles sentaram, se reuniram e falaram, gente, o que a gente faz então para que o rei nos atenda? E eles mandaram uma carta para o rei explicando a circunstância toda, e só que ao invés de eles mandarem a carta, não, eles vão mandar um dos irmãos Beckman, inclusive, levar a carta, entregar em mãos e conversar com o rei. Então existiam dois irmãos Beckman, Tomás e Manuel Beckman, né? E aí um dos irmãos Beckman vai para Portugal e chega lá e conversa com o rei, a situação é a seguinte, a gente precisa escravizar, a gente precisa de escravos, né? Porque a gente tem uma produção agrícola lá, de latifúndio, a gente tem uma plantation, e não está chegando escravo para a gente, o que chega ou é muito velho, ou chega pouco, a gente não está conseguindo escravizar. E aí a gente começou a escravizar índios, só que a gente está batendo de frente com os jesuítas, e isso é um problema. Então nós gostaríamos que o Senhor nos atendesse, que a Vossa Majestade nos atendesse no sentido de manda escravos para a gente, faz com que a Companhia das Índias passe primeiro pelo Maranhão, não precisa ser primeiro, mas não deixa a gente passar por último, porque a gente está ficando, né, o pessoal da xepa, né, a gente está ficando no final de feira. Então, para que atenda às necessidades da mão de obra que a gente precisa. O rei falou, não, pode voltar lá para o Brasil, pode ficar despreocupado, que eu vou mandar uma Companhia das Índias, ela vai chegar lá primeiro e vai levar quase 500 escravos para vocês vão ser super bem atendidos, tal. E aí o irmão Beckman volta e passa a notícia para todos os fazendeiros, então a gente pode ficar despreocupado, porque o rei falou que não vai nos atender, que ele vai, né, fazer, então todo mundo ficou tranquilo. E ficava esperando o carregamento, né? Espera 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses, quase um ano depois, chega o carregamento tão prometido, tudo xepa de novo, né? Tudo escravo velho, escravo doente, pouco escravo, as mercadorias todas estragadas como sempre, as péssimas mercadorias. Então, na verdade, não ocorreu uma mudança de acordo com o que o rei disse. Então, os irmãos Beckman acharam que o rei estava fazendo isso porque o rei achava que eles não tinham poder. Para que eu vou atender essa meia dúzia de latifundiário? Então, foi nesse contexto que os irmãos Beckman, junto com outros fazendeiros, fazem uma revolta, afastam o governador do Maranhão e eles se colocam como governadores do Maranhão. Só que daí o rei fica sabendo, obviamente, manda as tropas para esse local, senta porrada em todo mundo e acaba, na verdade, com o movimento dentro do Maranhão. Então, a revolta de Beckman, ela a princípio era uma revolta da elite contra os jesuítas, porque a elite precisa de mão de obra e a Companhia das Índias não leva. E aí a elite e os jesuítas então se opõem à escravidão indígena. Só que daí o rei de Portugal manda exército para aquela localidade e acaba com o movimento dos irmãos Beckman. Vai continuar num local com necessidade de mão de obra, e obviamente se você tem essa necessidade de mão de obra, você não vai conseguir produzir tanto como você produziria em outras circunstâncias. Ok? Dúvida? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação às questões, conforme vocês forem desenvolvendo essas questões, vocês têm meu WhatsApp, aí vocês mandam a pergunta e a gente dialoga a respeito das questões, o que está certo, o que está errado, quais dúvidas que você tem. Eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Continuando. Deixa eu falar agora sobre a Guerra dos Mascates, que é uma revolta que acontece entre a cidade de Olinda e a cidade de Recife. A cidade de Olinda era uma cidade muito forte economicamente. Ela tinha um grupo de latifundiários, uma elite latifundiária muito poderosa, produtores de cana-de-açúcar muito ricos, tá? Já a cidade de Recife não. A cidade de Recife ela não era tão poderosa assim, não. Era uma cidade mais de realmente mascates, né? Era uma cidade de comerciantes, né? Então, para você ter uma ideia do que eu estou falando, Olinda era uma cidade, Recife era distrito de Olinda. Então, Recife não era uma cidade emancipada, não era uma cidade independente. Então, tudo que o pessoal de Recife precisava fazer tinha que pedir autorização para Olinda. É igual uma cidade grande que tem uma cidade pequena como na verdade, sua posse, né? Um distrito. Então, aqui assim, o pessoal de Recife, preciso de uma documentação, você tinha que ir lá em Olinda. Preciso fazer comércio ou alguma coisa, você tinha que ir lá em Olinda. Porque Recife era o distrito de Olinda, Recife pertencia a Olinda.
ok? Até aí tudo bem, sem problema. Acontece que a cana-de-açúcar entra em decadência. A gente viu que os holandeses foram expulsos daqui, começaram a produzir açúcar melhor e mais barato que o nosso, e vai fazer com que o açúcar brasileiro entre em decadência. Então, na verdade, essa galera que tinha muita grana, né, esse pessoal de Olinda, que é um pessoal muito poderoso economicamente, eles começam a perder espaço, eles começam a perder grana. E aí, quando um cara muito rico começa a perder grana, ele quer quase que manter a mesma situação de status que ele tinha antes. E para manter essa situação de status, geralmente ele começa a fazer alguns empréstimos. Então, o pessoal aqui de Olinda começa a ter dinheiro emprestado para o pessoal de Recife. Então, assim, vira e mexe, o pessoal de Olinda pedia empréstimo para o pessoal de Recife. E empréstimo daqui, empréstimo de lá. Aí, quando o Recife caiu a ficha do pessoal de Recife, pensou assim, poxa, gente, a gente tem emprestando dinheiro para caramba o pessoal de Olinda, né? E nós pertencemos a eles, nós nem somos independentes, nós nem somos emancipados. Então, foi nesse contexto que o pessoal de Recife escreveu uma carta para o rei, olha, a gente quer a nossa emancipação em relação ao pessoal de Olinda, porque a nossa cidade tem poder econômico muito bom e tal. E o rei entendeu e prontamente mandou lá para a cidade de Recife um pelourinho, que é um tipo de um obelisco redondinho assim, uma placa escrito, olha, um obelisco, tipo um poste grande, redondinho, uma placa escrito, essa cidade foi emancipada pelo rei tal e tal e tal e tal. Então mandou um pelourinho para a cidade de Recife. Então Recife ficou emancipado, ou seja, Recife já não tem mais nada a ver com Olinda. Só que a galera de Olinda ficou muito irada com isso. Tipo, que palhaçada é essa? Esses caras se emanciparam, estão se achando. E resolveram um calote, resolveram não pagar as dívidas que eles tinham com o pessoal de Recife, né? Então vou ter um problema ali de vai, paga, não paga. E nesse contexto, o pessoal de Recife começa a brigar por isso, né? Começa a brigar pelas dívidas, começa a brigar pela própria emancipação, e aí começa um conflito entre as duas cidades. No final desse conflito, muita porradaria, são quase 2 anos de guerra, como eu coloquei aqui para vocês, o pessoal de Recife consegue vencer essa batalha de Olinda, né? Consegue vencer, e Recife, obviamente, continuou emancipada e continuou a bola da vez em termos de grana, porque Olinda vivia muito em relação ao açúcar, e o açúcar tinha aquela decadência. Então, a Guerra das Mascates é a guerra dos comerciantes de onde? Dos comerciantes de Recife, que vão lutar contra os latifundiários de Olinda, que principalmente porque os latifundiários de Olinda não aceitavam muito bem essa emancipação da cidade de Recife. Mas e assim, mudando de pato para ganso, mas falando a mesma coisa, todas as vezes que acontece a emancipação de uma cidade em relação à outra, a aceitação de quem está perdendo aquele território, aquele espaço físico, não é tão bem-vinda. Então, ao longo da história, a gente percebe que as cidades que perdem aquele espaço físico, elas não se sentem muito confortáveis de terem perdido. Isso acontece, tá? E aqui, na verdade, isso acaba gerando um conflito. A Guerra dos Emboabas, já falei para vocês o que aconteceu, né? Foram os paulistas que foram para a região de Minas Gerais, se acharam donos daquela região, e aí, conforme começou a chegar outras pessoas de fora, outros forasteiros, eles reagem e vão começar a hostilizar quem vinha de fora, para chamar os forasteiros geralmente de emboabas, até isso estourar um conflito, e os emboabas conseguem cercar os paulistas. Vai acontecer o capão da traição, os paulistas vão ser mortos, muitos vão ser mortos, e poucos conseguem fugir, mas conseguem fugir. Essa é a Guerra dos Emboabas, que é uma guerra que tem a ver com a febre do ouro. E a revolta de Filipe dos Santos foi uma revolta feita por um cara na cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, que ele era completamente contrário à instituição das casas de fundição. Então o rei de Portugal instituiu as casas de fundição ali e achava que todo o ouro que tivesse que circular naquela região teria que passar antes pelas casas de fundição, retirar os 20% e mandar para Portugal. E o Filipe dos Santos, ele é contra isso. Então ele faz um movimento, um manifesto contra as casas de fundição, só que daí rapidamente ele e os caras que estavam com ele são pegos, são presos e são condenados à morte. Então são essas 5 rebeliões aqui, que são as rebeliões que acontecem no problema local, para resolver o problema local. De todas as 5, a que eu menos vejo caindo em prova, assim, quase nada, é a aclamação de Amador Bueno. Vejo uma ocorrência maior de Filipe dos Santos, né?
E nessas duas revoltas de Beckman e Guerra dos Mascates. A Guerra dos Imóveis também pouco. Mas vamos dar uma atenção maior para essas duas aqui. Não precisa saber os detalhes mínimos, não precisa. Sabendo de uma forma mais genérica, né, você consegue desenvolver uma questão rapidinho, porque são questões assim, que não exigem muito saber detalhes, tá bom? Você tem que saber que todas elas são rebeliões nativistas e a localidade que acontece em cada uma delas. Você sabendo a localidade, você marca a chave rapidinho do que acontece em cada uma, certinho? Beleza? Então, agora a gente vai falar sobre as rebeliões emancipacionistas. Rebelião emancipacionista, o nome já fala, né? São rebeliões que querem separar o Brasil de Portugal, são rebeliões que querem emancipação, são rebeliões que querem independência, que é o fim, o desenlace, acabou, não quero mais, deu. São rebeliões que prezam e que pregam a liberdade. São 4 rebeliões emancipacionistas, né? A gente aprendeu 5 nativistas, são 4 emancipacionistas. Nessas 4 tem aqui Conjura Mineira, Conjura dos Alfaiates, também conhecida como Conjura Baiana, Conjura Carioca e Revolução Pernambucana de 1817. Então, a Revolução Pernambucana de 1817, nós não vamos falar dela agora, porque geralmente eu gosto de inseri-la num contexto da chegada da família real ao Brasil. Então, quando a gente fala da Revolução Pernambucana, 1817, a família real chegou aqui em 1808, né? Então fica muito mais fácil de você entender, fica muito mais fácil de você perceber esse movimento revolucionário se eu inserir esse movimento dentro desse contexto da chegada da família real. Então por isso a gente vai falar das rebeliões emancipacionistas, nós vamos falar dessas 3 primeiras aqui hoje, mas nós não vamos falar dessa 4ª, que é a Revolução Pernambucana de 17, porque eu quero deixar para falar dela, né? A gente vai fazer uma análise dela lá na frente, tá bom? A gente vai fazer esse estudo lá na frente. Eu quero, na verdade, dividir junto com vocês para a gente dar uma estudada nessas 3 rebeliões, Conjura Mineira, Conjura Baiana e Conjura Carioca. A Conjura Baiana, ela tem esse outro nome também, conhecida como Conjura dos Alfaiates, né? Ou aparece Conjura dos Alfaiates ou Conjura Baiana, mas é tranquilo. E o interessante de você olhar essas 3 rebeliões que a gente está vendo aqui, elas são no finalzinho do século XVIII. E o século XVIII, o que é? O século XVIII é o século das luzes, é o século do iluminismo, é o século que surgem filósofos, na Europa, né? E filósofos que falam de liberdade, igualdade, fraternidade, filósofos, na verdade, que são contra o antigo regime, são contra o rei, contra o poder absoluto do rei, são filósofos a favor da liberdade econômica, da liberdade política, da liberdade religiosa. Então, o século XVIII é um século de liberdade, o século XVIII é um século de racionalismo. E aí, essas 3 rebeliões, elas têm muito, assim, uma característica muito relacionada a essas ideias, que nós vamos chamar de ideias iluministas, que é o iluminismo do século XVIII. Então, nós vamos falar de cada uma delas aqui. A gente começa aqui com a Conjura Mineira, tá? Conjura Mineira. Há muito tempo atrás, as pessoas chamavam de Inconfidência Mineira, mas não é muito adequado a gente chamar de Inconfidência Mineira, porque a palavra, vamos pensar a palavra confidente. O que é a palavra confidente? Em quem você confia. A palavra inconfidência é em quem você não confia. Então, nós brasileiros, a gente passar a chamar um movimento que queria separar Brasil de Portugal de Inconfidência, ou chamar aquele grupo, né, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, Tiradentes, essa galera toda, a gente chamar esses caras de inconfidentes, de traidores, fica meio estranho, porque na verdade eles são traidores, não pra gente, mas eles são traidores para a coroa portuguesa e não pra gente. Então por isso que a gente usa mais a expressão conjura. Mas se na prova você for fazer, tiver escrito inconfidência, fecha a conta aqui, tá tudo bem, e mete pau, mete bronca e faz sem problema, tá? Qualquer uma dessas revoltas, tanto a mineira quanto a carioca e a baiana, quando a gente for estudá-las, a gente geralmente tem que colocar esses itens aqui para a gente não se perder. Então, assim, por que ela acontece? Qual o motivo dessa rebelião acontecer? Qual o objetivo? Se ela aconteceu, ela tem um objetivo, ou objetivos. Então, você tem que saber quais são os objetivos. Quem está envolvido nela? É uma rebelião que tem que tipo de inspiração e qual o desfecho, qual é a finalização dessa rebelião, ok? Vamos começar com a Conjura Mineira, então, falando do motivo. Muita gente nessa época, no século XVIII, que vinha enriquecendo com a mineração, principalmente nessa época da mineração, no século XVIII, essas pessoas vão estudar na Europa. E na Europa, no século XVIII, é o momento que as ideias iluministas, as ideias da ilustração,
elas estão fervendo, elas estão bombando para tudo quanto é lado. Então, assim, é claro que tem uma Europa com algumas monarquias absolutistas ainda, mas existia esse movimento iluminista sendo soprado a quatro cantos, né? Então as ideias de Rousseau, as ideias de Montesquieu, de Voltaire, de Adam Smith, de Diderot, de D'Alembert, René Descartes, elas estão sendo pulverizadas, né, na Europa toda, e as pessoas começam a saber, sabe, aquela ideia de liberdade religiosa, de liberdade política, de liberdade social, de liberdade disso, de liberdade daquilo, e quando essas ideias elas são pulverizadas, muita gente que está lá na Europa e é brasileiro, que foi estudar lá e tal, ele é, vamos dizer assim, que ele é meio que contaminado com essas ideias. Claro que não todo mundo, né? Claro que não todo mundo, mas muitos dos estudantes que foram para lá começaram a ler esses iluministas, começaram a ter essa base filosófica e tal, e quando eles voltam para o Brasil, eles começam a questionar, tipo assim, cara, não acredito, eu estou aqui no Brasil e eu estou vendo tudo que é do avesso do que eu queria, do que eu estudei, porque as ideias iluministas que eu vi na Europa, que as pessoas estavam falando e que as pessoas estavam pensando tudo isso, são ideias que falam assim, chega de colônia, chega de pacto colonial, chega de você ser mandado e oprimido pela sua metrópole, viva a liberdade, né? Que legal, liberdade é importante. E esses caras voltam para o Brasil e começam a ficar indignados com o que nós tínhamos aqui. Nós tínhamos um país que era uma colônia, que sofria severamente pacto colonial, que não tínhamos direitos de ter indústria, né? Inclusive, em 1785, vou colocar até aqui no quadro, a Dona Maria I, ela coloca um alvará aqui no Brasil, proibindo a gente de ter qualquer tipo de indústria. A gente não podia ter indústria no Brasil, né? O único tipo de manufatura que a gente podia ter era a manufatura de roupa de escravos. Então existiam restrições econômicas muito sérias, porque nós éramos colônia de Portugal, tá? Então essas pessoas vão estudar na Europa, voltam e começam a se reunir aqui, claro que secretamente, quietinho, e as pessoas começam a se reunir e pensam assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, E aí, quem são esses caras? Geralmente intelectuais, eu tenho advogados, eu tenho médicos, professores, poetas, né? E pessoas da elite, eu tenho latifundiários, eu tenho pessoas do exército, eu tenho padres. Então essas pessoas, elas começam a se reunir, pensar e tramar na possibilidade de um território independente, na possibilidade dessa desvinculação de Portugal. Fim, chega, independência, acabou, tal. Então, assim, primeiro, quem que está envolvido nisso? Quem está envolvido nisso é uma elite, tá? É uma elite que olha o Brasil com possibilidade de independência, ok? Você não tem pobre aqui, você não tem escravo aqui, você não tem ex-escravo, você não tem esses grupos. Você tem, na verdade, uma elite, seja de fazendeiros ou uma elite intelectual, mas você tem, ok? Está envolvido ali naquele grupo, tá joia? Bom, e aí? Marta, então a gente já pode colocar inspiração, a gente pode colocar as ideias iluministas, é uma inspiração? Sim, mas eles têm uma inspiração muito maior. A inspiração maior que eles têm é que já tinha acontecido um movimento revolucionário, só que lá na América do Norte, nas 13 colônias, sim, os Estados Unidos tinham acabado de começar o seu processo de independência. Então, se você for pensar na independência dos Estados Unidos, é 1776, vou colocar aqui no quadro, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. A independência dos Estados Unidos é lá 1776, e uma Conjura Mineira 1789, olha como está próximo aqui, né? Alguns poucos anos aí, 12 anos aí de diferença. E aí, como lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos conseguiram fazer sua guerra, fazer sua independência, se livrar da Inglaterra, gente, isso vai servir muito de exemplo. Então, os caras aqui no Brasil, assim, cara, se os caras lá nos Estados Unidos conseguiram fazer um processo revolucionário, a gente consegue fazer também. Se eles conseguiram virar uma república, a gente consegue também. Se eles conseguem ter presidente, a gente consegue também. E eles começam a se inspirar nos Estados Unidos. Então, a independência dos Estados Unidos, ela inspira esses caras aqui no Brasil. Então, vou colocar aqui inspiração, independência dos Estados Unidos, né? Eles fazem uma guerra e conseguem
se tornar independente da sua metrópole, ou seja, a gente também estava numa circunstância tecnicamente um pouco parecida com os Estados Unidos de colônia, e aí eles falaram, se eles fizeram guerra e conseguiram, a gente consegue também, ok? Muito bem. Então, já que eles se inspiram na independência dos Estados Unidos, a gente já tem uma ideia de qual é, ou quais são, melhor dizendo, os objetivos desses caras. Eles querem o quê? Transformar o Brasil numa república igual aos Estados Unidos, muito igual, ok? O que mais que eles querem? Eles querem a emancipação, a separação, muito bem. O que mais que eles pensavam? O que mais que eles queriam? Eles queriam que o Brasil tivesse universidades, porque o Brasil não tinha naquela época universidade. Então o país queria dar muito para a universidade, né? Eles queriam universidade. Outra coisa que eles queriam é que o Brasil tivesse indústrias, né? Que a gente pudesse ter indústrias, que fosse um país que tivesse possibilidade de industrialização, né? Muito bem, eles estão pensando tudo isso, estão se reunindo, tá? Não sei o quê. Muito bem. Agora, Marta, o que leva esses caras a se reunirem? O que mais leva esses caras a se reunirem é que existia uma ameaça constante aqui no Brasil chamada derrama. Então, assim, a gente tinha que mandar para Portugal por ano 100 arrobas de ouro. 100 arrobas de ouro. Então, assim, a gente já arrecadava os 20%, a gente arrecadava o quinto, e aí a gente ia arrecadando. Quando chegava no final do ano, tinha que dar 100 arrobas. Se não dessem as 100 arrobas, aquilo que ficou faltando era o que era cobrado aqui da população. Então, a derrama, ela era uma ameaça constantemente as pessoas falam assim, caraca, será que esse ano vai ter derrama? Ai, será que esse ano a gente vai conseguir arrecadar 100 arrobas? Será que nós vamos conseguir arrecadar 100 arrobas? E eles ficavam assim o tempo todo. Então, essa aflição em relação a esse imposto, esse é, assim, um escorpião, o motivo principal desses caras estarem reunidos e pensarem na independência do Brasil. Então, o motivo que eu tenho aqui é a derrama, a decretação de derrama, a possibilidade da derrama, ok? E aí esses caras começam a se reunir. Quem? Esses caras quem? Advogados, poetas, médicos, militares. Esses caras eles começam a se reunir e pensar como é que eles iam fazer essa independência. O negócio é tão louco, que eles chegaram, inclusive, até mandar uma carta para Thomas Jefferson nos Estados Unidos para pedir ajuda para cá no Brasil. E detalhes, mandam a carta, Thomas Jefferson recebe e responde essa carta, né? Pra você ter uma ideia do nível dos caras pedirem ajuda para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, na época, né, o Thomas Jefferson falou, pô, legal, bacana, mas a gente não pode ajudá-los porque a gente está no processo ainda de formação e solidificação do nosso Estado. Mas a gente está aqui, ó, torcendo por vocês. Então, assim, a gente não vai mandar exército para vocês, a gente só fica assim, ó, de dedinho cruzado para que vocês tenham sucesso, mas a gente não pode ajudar. E interessante que o Thomas Jefferson responde essa carta desses conjurados, né, dessas pessoas que estão pensando em fazer esse movimento revolucionário, tá? Bom, chegaram inclusive até pensar numa bandeira para esse país que viria a surgir. Mas tem uma fofoquinha para contar aqui para vocês. Quando eles pensam na independência, eu quero que vocês entendam que a princípio eles pensam na independência de Minas Gerais, especificamente Minas Gerais. Aí depois eles sacaram que a independência só de Minas Gerais não seria uma coisa muito interessante, porque se Minas Gerais ficasse independente, todo o restante que está em volta pertenceria a Portugal. E todas as vezes que eles fossem fazer comércio, eles teriam que, oi Portugal, dá licença, eu posso atravessar aqui para ir no porto e fazer comércio? Então isso dificultaria muito. Por isso, a hora que eles pensam na independência de Minas, eles já pensam que eles têm que acoplar a essa independência um território que tenha porto, e aí pensar em acoplar, no caso, o Rio de Janeiro. Então, quando a gente pensa na conjura mineira, a gente está pensando num movimento para tentar transformar Minas e Rio de Janeiro em independente de Portugal. Talvez, quem sabe, o Brasil, mas a princípio é só Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas e se tiver na prova, Marta, falando que eles querem independência do Brasil, e você for ver todas as outras alternativas, nenhuma delas casa, tem erros absurdos em todas elas, obviamente você vai colocar essa independência do Brasil. Mas eu quero que você entenda que a princípio é independência de Minas Gerais e independência do Rio de Janeiro. Não chegou a pensar Brasil. A princípio não chegou a pensar Brasil, tá? Bom, chegaram inclusive a montar uma bandeira para que seria esse novo país. Então essa bandeira era uma bandeira branca com um triângulo verde no centro
tá? Não é verde não, tá? Isso aqui me enganar. Com o triângulo verde aqui no centro. E nesse triângulo verde, e aqui escrita na margem, né? Libertas, quais, cera, tame. Vou colocar aqui, ó, libertas, quais, cera, tame. O que significa isso aqui? Liberdade mesmo que demora, liberdade mesmo que tardia. Né? Depois virou a bandeira do Estado de Minas Gerais, mas com um triângulo vermelho no centro. Pensaram, inclusive, que a capital do Brasil seria a cidade de São João del Rei, já tinham pensado tal, que o Brasil seria uma república com presidente, igual aos Estados Unidos, um modelo muito parecido com o americano, até porque eles se inspiram nos Estados Unidos. Mas tem uma questão muito importante a gente falar, e em relação à abolição da escravatura, afinal de contas eles não pregam liberdade, igualdade, fraternidade, a questão da liberdade dos escravos era uma questão que não tinha sido discutida, eles não tinham chegado ao consenso de que eles, se fizessem a independência do Brasil, se conseguissem a independência, que eles iriam abolir a escravidão. Muitos historiadores acham que provavelmente não, porque como eles se inspiram na independência dos Estados Unidos não aboliram a escravidão, provavelmente eles iriam andar na mesma linha de não abolir a escravidão, tá? Então, provavelmente seria isso, tá? Bom, e aí eles começam a se reunir naquela hora da noite. Cecília Meirelles, inclusive, fala na obra dela, Romanceiro da Inconfidência, ela menciona atrás de portas fechadas, eu não sei o quê, e ela vai falando dos Inconfidentes. E muito secreto, um movimento muito secreto, para que ninguém soubesse e tal. E um belo dia, e assim, o que eles faziam? Quando eles diziam que tinha alguma pessoa que tivesse interesse, na verdade, em fazer uma independência do Brasil e que tivesse interesse de Portugal não comandar mais o Brasil, às vezes eles chamavam essa pessoa para fazer parte do movimento. E assim, o que eles estavam esperando? Para acontecer a derrama, para estourar o movimento. Então eles falaram que o dia que acontecesse a derrama, o dia que o governador de Minas Gerais, que é o Visconde de Barbacena, decretasse a derrama, um deles iria até a casa do Visconde de Barbacena, mataria o Visconde de Barbacena, pegaria a cabeça dele e levaria em público. E eles achavam que a hora que eles levassem a cabeça do governador para público, a população toda de Minas Gerais ia fazer uma revolta e ia estourar uma revolta que rapidamente ia rolar para vários lugares e vários cantos, e eles conseguiriam fazer a independência. Então a ideia deles era essa, tinha que acontecer a derrama, um deles iria entrar na casa do Visconde, iria matar o Visconde, e a partir disso o movimento iria estourar. E passa ano e entrava ano, o Visconde não decretava derrama, porque não precisava, porque eles arrecadavam a 100 arrobas, que era pré-determinado. Só que teve um cara que começou a fazer parte do movimento faz um tempo atrás, chamado Joaquim Silvério dos Reis, e que ele tinha pressa que isso realmente se configurasse, que isso desse certo, porque ele tinha dívidas com Portugal. E como na verdade passava ano, entrava ano, esse movimento não estourava, esse cara, Joaquim Silvério dos Reis, ele resolveu ir até a casa do Visconde de Barbacena e contar para o Visconde de Barbacena os planos dos conjurados, os planos dos revoltosos. E o Visconde de Barbacena anotou o nome de todo mundo que estava envolvido, mandou a polícia prender todo mundo e todos os envolvidos foram presos. Então, ou seja, não estourou o movimento, não chegou a estourar o movimento, não chegou a estourar uma revolução, não chegou a ter porradaria nesse sentido, não, em hipótese alguma. As pessoas, elas foram denunciadas, teve tipo como se fosse uma delação premiada, e as pessoas que foram denunciadas, elas foram presas. Todo mundo que estava envolvido ali, todo mundo era gente de muita grana, era gente nobre, eram pessoas super assim, o filho do tio, do cunhado de não sei o que era de não sei quem que era importante. Então, essas pessoas, elas são presas um tempo, e como elas, geralmente, elas tinham um status ali, familiar, né? As penas eram muito, tecnicamente, vamos dizer assim, um pouco brandas para o período, né? Então, assim, às vezes o cara ficava preso um ano, exílio em Moçambique. Ficava preso um ano, 2 meses, exílio em Angola. E assim por diante. Praticamente todos os envolvidos, e eram muitos, eles vão ser presos e exilados, mandados para fora. Só que a rainha de Portugal, quem governava Portugal nesse momento era a rainha, que é a Dona Maria, conhecida como Dona Maria a Louca mais para frente, porque ela vai realmente dar uma pirada, ela resolveu usar alguém de castigo exemplar, ela resolveu usar alguém ali, tipo assim, eu vou fazer um negócio com esse cara, pegar vou judiar tanto que a hora que forem lembrar, ninguém mais vai fazer uma revolta desse tipo. E aí ela escolhe o Joaquim José da Silva Xavier, que tinha o apelido de Tiradentes,
para que ele recebesse esse castigo exemplar. Mas por que ele foi escolhido? Na verdade, ele não era pobre, ele era um alferes, era um cara do exército que tinha até uma situação econômica bem estável, bem tranquila, e não era rico, mas não era, né? Mas ele não tinha, vamos dizer assim, antepassados, ou ele não tinha parentes que fossem nobres e que fossem reconhecidos socialmente como pessoas importantes na sociedade e tal. Então, por isso que ele vai ser escolhido. Ele vai ser escolhido porque, assim, era um cara que menos status ele poderia ter naquela sociedade. E aí, o Tiradentes, ele vai ser condenado como se ele fosse um mandante, um pensador, um idealizador de tudo aquilo. E aí ele vai ser condenado ao enforcamento e ao esquartejamento, e a sua casa vai ser demolida e jogado sal sobre o terreno. A gente fala que a casa foi demolida e o terreno foi salgado. O Tiradentes, ele vai ser condenado à morte depois de 2 anos e pouco de cadeia. No enforcamento em praça pública, vai ser ele mesmo que vai ser enforcado. Não entra nessa teoria da conspiração que não foi ele, não, porque foi. Ele atravessou uma parte do Rio de Janeiro, onde ele sobe num tipo de um palco assim. Tinha 21 degraus, 21, 22 degraus, ele sobe nesse palco, e lá em cima o carrasco Capitânia é que vai enforcado. Então ele vai ser enforcado, e depois de enforcado ele vai ser cortado os pedaços, e esses pedaços eles vão ser colocados entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Vila Rica, Ouro Preto hoje. Vão ser colocados os pedaços em alguns lugares que ele parava. Porque o Tiradentes era um cara que ia muito para o Rio de Janeiro, ele saía muito de Vila Rica e ia para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ele entrava em contato com algumas pessoas para fazerem parte do movimento também. Então esse caminho que ele fazia, e ele fazia com uma certa frequência, porque ele era um dos encarregados do exército brasileiro de pegar armas e voltar, e munição e tal, e nesse caminho que ele fazia, as paradas que ele fazia, em cada parada dessa vai ser deixado um pedaço do corpo dele, sendo que a cabeça vai ser exposta lá em Vila Rica, hoje em Ouro Preto, ficou exposta 24 horas e depois desapareceu a cabeça. Onde hoje tem um obelisco lá em Ouro Preto, ali é uma praça, e foi ali que foi colocado a cabeça dele, tá? Bom, esse movimento, ele acabou sem sequer ter acontecido um movimento de revolução, de embate, de vem cá, vamos Paulo, isso não aconteceu. Então ele foi descoberto ainda quando estava no momento de trama, no momento de elaboração, tá? Um movimento super secreto. Quanto à questão da abolição da escravatura, era uma questão que eles não tinham decidido ainda, isso vocês não podem esquecer, hipótese alguma, tá? E eu vou ter aqui um morto, enforcado, esquartejado, os pedaços espalhados, a casa dele demolida, jogado sal em cima, que era uma questão simbólica para a época. Era tipo assim, nada mais vai nascer aqui, então por isso que ele foi salgado o terreno. Mas teve alguém, na verdade, teve mais alguém que morreu. Na verdade, o Cláudio Manuel da Costa, que era um dos mais velhos do grupo, ele foi preso um dia, no outro dia ele foi encontrado enforcado dentro da prisão, né? Mas oficialmente ele tenha se suicidado. Bom, enfim. Mas o Tiradentes não, o Tiradentes isso vai ser feito um ato público com o corpo dele. Para servir de exemplo, falar, olha gente, se vocês tentarem fazer alguma coisa parecida, tentar ser um inconfidente, ser um traidor deste, olha o que vai acontecer contigo. Então por isso que ele vai sofrer uma pena tão séria como sofreu, ok? Bom, e agora a gente vai falar da conjura dos alfaiates ou conjura baiana, ok? Ela é bem diferente da conjura mineira, porque a conjura dos alfaiates, a conjura baiana, ela tem uma característica mais social e a mineira uma característica mais política. Então, assim, primeiro ponto, assim, por que aconteceu a conjura baiana? Por que aconteceu a conjura dos alfaiates? O problema, na verdade, é a grande desigualdade social que vai existir no Brasil e cada vez ela se intensifica mais naquela região de Salvador, porque ela acontece na região de Salvador. E isso se dá também, principalmente, pelo fato de que ocorreu a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, e isso deixou a cidade mais empobrecida. E as classes menos privilegiadas, elas acabam, na verdade, perdendo até muito mais. Então, assim, se a cidade empobrece, quem é pobre fica mais pobre ainda. Então, assim, um dos motivos desse movimento revolucionário que vai estourar em Salvador é a questão da quantidade de impostos e a miséria que se instala naquela cidade,
nesse finalzinho do século XVIII, né? Principalmente depois dessa transferência da capital para o Rio de Janeiro. Então, o motivo a gente poderia colocar impostos, miséria, desigualdade social, né? Vou colocar aqui impostos e desigualdade social. Tá? Então, essa rebelião, ela tem uma relação direta com as ideias iluministas? Tem também. Só que ao invés de se inspirarem na independência dos Estados Unidos, que é uma questão também bem política, de independência, eles vão se inspirar em situações sociais, por exemplo, a Revolução do Haiti. Quem fez a Revolução do Haiti foram os negros, né? Os negros do Haiti que botaram para quebrar e fizeram uma revolução e fizeram uma independência, que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, a Revolução do Haiti é uma inspiração total. E outra inspiração muito forte para eles é a Revolução Francesa, principalmente um período da Revolução Francesa chamado Grande Medo, que é um momento, na verdade, em que as classes mais pobres, as classes, né, que sofriam muito, elas invadem palácios, elas invadem sítios, fazendas e propriedades do clero, propriedades da nobreza, e se apropriam daquilo. Então, nessa medida, a conjura dos alfaiates, a conjura baiana, ela tem uma inspiração na Revolução Francesa, por causa desse momento chamado Grande Medo, e na Revolução do Haiti. São as duas revoluções em que ela vai se inspirar, até porque ela tem um caráter social muito forte, né? Bom, objetivos. Eles também querem que o Brasil tenha uma república? Sim, of course. Eles querem que o Brasil tenha uma universidade? Sim. Eles querem que o Brasil tenha indústrias? Sim. Mas o fato mais importante aqui, que pede para a gente ter esse cuidado, esse olhar mais carinhoso para esse movimento revolucionário, é porque eles querem a abolição da escravatura. Então, esses caras que vão fazer esse movimento revolucionário, eles achavam que não deveria existir escravidão, que deveria ser livre, a escravidão negra deveria acabar. Então, eles são aqui a favor, né, a abolição da escravidão aqui. A abolição da escravidão, ok? E quem está envolvido nesse grupo? Todo tipo de pessoa. Então, você tem lá, começa inclusive com o movimento da elite, né? Inclusive chama Revolta dos Alfaiates, porque tinha algumas pessoas que faziam parte do grupo e que tinham essa profissão de alfaiate, que é costureiro. Então você tinha latifundiário, você tinha alfaiate, você tinha alguns militares, alguns intelectuais envolvidos. Só que na hora que esse movimento começa com essa meio que elite, essa elite percebeu que sozinha ela não daria conta de fazer uma revolução. Então ela começa a convocar as classes mais baixas, as classes mais pobres, para fazerem parte desse movimento, como foi a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa tem um terceiro estado lá, você tem uma elite chamando todo mundo, aí todo mundo vai fazer parte, no final das contas quem se dá bem é só a elite. Então essa elite começa a chamar essas pessoas mais das classes inferiores economicamente. Então a gente vai falar que é os artesãos, os camponeses, né? Negros forros que conseguiram sua carta de alforria, e essas pessoas vão começar a fazer parte do grupo, até virar um grupo bem grande. Então assim, no dia 12 de agosto de 1798, eles começam a espalhar panfletos pela cidade e colocar em muros, liberdade já. Então eles começam a convocar a população para o movimento revolucionário. Diferentemente da mineira, que é uma coisa secreta, que é uma coisa quietinho aqui, fica quietinho. A conjura baiana, ela é mais explícita. Como é que você vai lembrar isso? Lembra que o mineiro é mais come quieta, né? Só um sapatinho. Já o baiano, ele já chega, não é assim? O baiano já chega colodum atrás, né? Então, o movimento da conjura mineira, a gente fala que é um movimento secreto. O movimento da conjura baiana, a gente fala que é um movimento mais explícito. E no dia 12 de agosto, eles começam a distribuir esses panfletos e convocar a população para o movimento. Então, óbvio que daí não precisou nem ter alguém entregando o movimento, falando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não precisou, porque era uma coisa muito explícita. Aí, obviamente, a polícia vai agir, Portugal vai agir, vai mandar soldados e tudo mais, e vai abafar o movimento com força, vai abafar o movimento com pressão. Tem vários envolvidos, Cipriano Barato está envolvido nesse movimento, né? E aí, no final das contas, depois do movimento por história, né, desses envolvidos, que eu acabei de falar para vocês, que é tanto a elite quanto as classes mais humildes, né? Qual que é o desfecho? O desfecho é que foi
enviaram um documento que 4 pessoas seriam mortas, enforcadas, esquartejadas e os pedaços espalhados. Então, ao invés da Conjura Mineira, que um é morto, enforcado, esquartejado e tal, aqui na Conjura Baiana 4 são mortos, para servir de exemplo, né, enforcados, esquartejados e os pedaços espalhados. Entre eles nós temos Lucas Dantas, João de Deus, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga das Virgens. Luiz Gonzaga das Virgens. Esses 4 aqui é que foram mortos, enforcados, esquartejados, né, em função disso. Seria interessante você tentar fazer um quadro comparativo. Então, fazer um quadro comparativo assim: Conjura Mineira, Conjura Baiana. Conjura Mineira elite, Conjura Baiana classe mais popular. Conjura Mineira você pode colocar inspiração Estados Unidos, Conjura Baiana, Revolução Francesa e Haiti. Conjura Mineira não queria abolição da escravatura, Conjura Baiana quer abolição da escravatura. Faz esse quadro comparativo que é bom, que você bate o olho, você na hora já sabe tudo, tá? E esse movimento também vai ser duramente reprimido. Aí você fala assim: nossa, Marta, mas por que a gente sabe muito mais da Conjura Mineira e pouco da Conjura Baiana? Isso é um assunto para a próxima aula, que sem falta a gente vai falar, ou outras aulas, mas para a próxima aula a gente vai começar a falar desse mito dos Tiradentes e tudo mais. Então, hoje a gente fica só com conjuras, rebeliões ativistas, rebeliões emancipacionistas. Eu mostro, apresento para vocês, e na próxima aula a gente vai fazer uma discussão em relação a essa figura dos Tiradentes, tá? E por último, a Conjura Carioca. A Conjura Carioca, eu não tenho um quadro aqui, né, nem nada. E por que eu não tenho um quadro aqui na Conjura Carioca? Porque é um movimento que acontece na Sociedade Literária do Rio de Janeiro e que o Conde de... Existia um vice-rei no Brasil chamado Conde de Resende, e esse Conde de Resende ele vai mandar investigar essa sociedade literária que tinha no Rio de Janeiro, porque ele achava que esses caras estavam envolvidos em alguma trama para transformar o Brasil independente de Portugal, para fazer uma revolução, qualquer coisa assim. E ele vai, chama a polícia baixa nessa sociedade literária, prende todo mundo que estava ali, geralmente todo mundo da elite, né? Prende todo mundo, e aí eles reviram tudo, eles procuram e não acham nada, e por falta de prova teve que soltar todo mundo dessa sociedade literária. Então essa Conjura Carioca, você não vai ter um dano em relação às pessoas, exatamente porque as pessoas foram soltas por falta de provas, mas realmente esse grupo dessa sociedade literária, eles estavam pensando realmente em fazer uma independência do Brasil, mas não existia um projeto político, um projeto social muito claro, muito evidente para a gente falar assim para vocês. Não tem, né? Até porque não existiu prova nenhuma contra eles. Então eles foram soltos e o movimento acaba por aí. Mas é um movimento também emancipacionista, também é um movimento de independência, só que não vão sofrer as sanções aí, até a sanção mais radical, sanções mais radicais, até por conta dessa falta de provas, tá joia? Já a Revolução Pernambucana de 1807 é um movimento que a gente vai falar quando a gente fala da chegada da família real no Brasil, ok? Bom, então não esqueçam, façam um quadrinho comparativo, Conjura Mineira, Conjura Baiana, é interessante, é importante, é necessário, faz você, na hora que você bater o olho, já sei tudo, belezinha, fica mais fácil para estudar, ok? Beijo, até semana que vem.